A blogueirinha, pelo visto, foi retirada do Corrida das Blogueiras e, pelo que parece, é por causa de uma desavença com o Rafa Dias, que é o dono da emissora. Inclusive, os próprios meninos do Diva Depressão vieram falar isso a público, mas saiu uma notícia algumas horas atrás, gente, totalmente assim, notícia de última mão, falando sobre por que aconteceu, porque pelo visto, diz o rumor, que a blogueirinha não apareceu nas gravações que deveria ter aparecido. Então, antes de mais nada, já peço pra você se inscrever no canal, dar um like, dar um hype, que o hype é a coisa mais importante de ter no YouTube atualmente, e já me conta. Você tá do lado de quem nessa história? Da blogueirinha do Rafa Dias? Bora pro vídeo. Seguinte, a gente vai começar com o vídeo dos meninos do Diva Depressão falando sobre a blogueirinha, galera. Porém, precisamos começar, gente, falando aqui um comunicado do Corrida das Blogueiras, tá? Pam, pam, pam. Esse é o momento do corte. Pam, 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 pam. Bombástico. Até porque tem aqui no título, né? Atualizações de Corrida das Blogueiras. A gente pode falar sobre outras coisas também, mas a gente começa com esse assunto. Até fosse aqui pra ver se tinha alguma pergunta disso, mas coincidentemente hoje não tem, mas normalmente... Normalmente, acho que da última vez teve e a gente respondeu. A gente respondeu o que até então era uma certeza, né? É, até então era uma certeza, agora... Bem, gente, vocês, né, durante a temporada, né, questionaram muito se blogueirinha iria participar do Corrida como jurada, e a gente confirmou, né, a presença da Queen. Porém, a gente tem uma atualização sobre isso. Não, a gente não só confirmou, como o look do teaser dela tava sendo costurado já. Não, tá tudo andamento e tal, né? Porém, né, isso, né, conversa que a gente teve com a Blogs, né? E após, né, esse período aqui, né, que se seguiu, recebemos atualizações aí. E a Blogs, ela tava ali, né, ela saiu da Dia TV, né, a blogueirinha. Tem uns meses que ela... Acho que ela entrou esse ano, ela já não tava mais na Dia, né? É, mas independente dela estar ou não, né? Vocês percebem que eles estão tendo um monte de dedos, né? O Fi tá, mano, tendo um monte de dedos pra poder falar sobre o que aconteceu. Dia, né? A Blogs, ela ainda precisava ter ali, né? Tanto ela quanto o Rafa Dias, que é, né, o dono ali da Dia TV, né? Os dois têm uma relação ali, né? Não só empresarial, mas de amizade. É uma relação pessoal, profissional, que acaba até se misturando, inclusive, né? Os dois ficaram aí de ter uma conversa, tiveram essa conversa. E a partir disso, né, se decidiu ali que ela não vai estar presente nessa temporada, gente. Blogs não vai estar. E como é uma questão muito deles ali, dos dois, de blogueirinha e Rafa. Dessa vez a gente realmente nem vai entrar em detalhes, gente, porque é uma questão deles, assim, do Rafa, da Blogs do Rafa, da Dia. E aí a gente, né, deixa nas mãos deles aí falarem ou não sobre o assunto, né, como muito uma questão deles. Mas ela não vai estar nessa temporada, gente. Isso. Então, só pra avisar disso pra vocês. A gente vai falar sobre isso aqui, né? Aliás, acabamos de falar sobre isso aqui. E qualquer outro lugar que perguntarem pra gente a respeito disso, a resposta vai ser a mesma. Porque dessa vez, gente, realmente, como não é um assunto nosso, e muito menos uma decisão nossa, não é uma coisa que parte da gente aqui, a gente não pode falar nada além disso, porque realmente não diz respeito a gente. Acho que as coisas que dizem respeito a gente ao longo de muitos anos, a gente sempre explicou, ou pelo menos tentou explicar, né? Mas como essa é uma situação que não depende, não tem nada a ver com a gente, então a gente tá dando a informação pra vocês saberem, mas qualquer outra informação, não sei se ela vai falar ou se o Rafa vai falar. Mas aí é uma questão que foge da nossa alçada, assim, sabe? É muito pessoal deles, então acho que eles que podem falar mais sobre o assunto. Gente, não estamos brigados com a blogueirinha. Antes que vocês comecem a falar aqui, ninguém brigou. Tá? Amamos blogs, continuamos amigos da blogs. Participamos do clipe dela e tudo, gente. Amamos o Rafa, continuamos amigos do Rafa. Eles tiveram essa conversa, então questionem eles dois aí, se vocês têm o interesse aí de saber. Né? E se eles quiserem também falar, porque às vezes é isso, né, gente? É uma questão muito pessoal deles, que aí eles não vão falar. Mas da nossa parte, o que a gente vai falar sempre é isso, assim, é uma questão deles e a gente não vai se envolver. Até pra gente também não misturar o nosso nome com isso tudo, entendeu? Mas gente, pelo visto, rolou uma conversa entre o Rafa Dias, a blogueirinha, e não deu certo. Parece, assim, dizem na internet que isso tem a ver com a blogueirinha feia da novela da blogueirinha, que isso tem a ver com ataques de estrelismo. Dizem também que os dois estão
tendo umas rachas internas, mas no final das contas, a gente ainda vai chegar nesse assunto. Por quê? Como os meninos do Diva da Depressão, eles falaram, né, eles trouxeram a público que ela não ia estar mais, a blogueirinha simplesmente veio se pronunciar através do Twitter, né? E tem umas coisas legais que eu quero falar sobre isso, só que antes é o seguinte, o Corrida das Blogueiras, por mais que ele seja dos meninos do Diva, quem consegue as publis é o Rafa Dias através da Dia TV. Então, no final das contas, quem tem a palavra final sobre o Corrida das Blogueiras não são os meninos do Diva da Depressão, é o Rafa Dias. Então, pra quem tá aí achando que, mas os meninos estão brigados com ela, não sei o que, pode ser que estejam, não tô na pele deles, mas o fato dela não estar na corrida não significa que eles tenham algo a ver com isso, porque justamente eles são do dinheiro pra fazer a corrida e quem traz o dinheiro é o Rafa Dias através das publis. Só pra gente tirar isso, pra ninguém ficar achando um monte de coisa errada. Mas bora ver, gente, o pronunciamento da blogueirinha tá aqui, né, blogueirinha, ai blogueirinha, e daí ela fala: oi gente, vim falar sobre um assunto sério. Eu quero muito falar com a voz da blogueirinha, mas eu não consigo. Esse ano eu não vou estar na temporada do Corrida. Eu sei que muita gente queria, eu sei que vocês têm um carinho enorme por mim lá, e eu também acho tenho, e eu também tenho. De verdade, Corrida faz parte de uma história muito importante pra mim, eu vivi várias coisas lindas ali, muita coisa de vocês acompanharam e estiveram comigo. E eu tenho um carinho enorme pelo programa, pelo Edu, pelo Fih, por todo mundo que faz parte disso. Não falaram o nome do Rafa Dias, né? Pra vocês verem que não teve o nome. Mas esse ano não aconteceu. E um outro momento, outros caminhos, outras coisas acontecendo. E tá tudo bem. Quero deixar claro também que isso não muda minha relação com os meninos. A gente se fala, se encontra, se ama, torce um pelo outro. Não tem essa coisa de briga entre a gente, de amizade acabando algo parecido. Eu sigo torcendo muito por eles e pelo Corrida, tenho muito carinho por tudo que vivi lá. Só não vou estar nessa temporada, mas com certeza estarei assistindo. Obrigado pelo apoio e a compreensão de vocês. Gente, em nenhum momento a blogueirinha negou que teve esse atrito. Em nenhum momento ela negou que isso tem a ver com o Rafa Dias. Ela só tirou a responsabilidade dos meninos do Diva Depressão, que é o que eu tinha falado antes. E isso isso aumentou muito os burburinhos da internet, porque a blogueirinha foi rápida a falar, mas só tem um comentário que eu quero falar antes, que é esse comentário aqui, ó. Blog, sabemos que esse texto não é seu. Você não saberia usar reticências. Nem estaria acordado às 8 da manhã de uma sexta-feira. Dê aumento ao seu social media, mulher. Eu concordo, viu? Aumenta o social media da Blogs aí, por favor. Porém, essa briga, pelo visto, é real, tá? E assim, gente, se por corrida não conseguiram chegar no acordo, a novela blogueirinha, assim, nunca mais vai sair do papel, pelo visto. E o De Frente com a Blogueirinha, que todo mundo já tava especulando que teria uma temporada nova, talvez tenha caído pelo brejo, né? Talvez não tenha mais. O que me é muito triste, porque eu gosto muito do De Frente com a Blogueirinha. Porém, saiu, gente, vazou. Mano, vazou o motivo pelo qual a blogueirinha não vai participar de fato, né? Mas uma pessoa chamada Juliana Nogueira vazou literalmente o motivo. Então, bora dar uma olhada, gente, porque assim, o pessoal tá conseguindo informações muito rápidas. Bora ver. Apareceu pra gravar. Tem briga rolando e eu te conto agora. Aproveita e já deixa o like, né? Porque é exclusivo. A blogueirinha trabalhava na Dia TV e tinha De Frente com Blogueirinha, participava de vários projetos importantes e era uma estrela da casa. Acontece que o Edu e o Fih contaram que ela não vai mais participar do Corrida das Blogueiras. Nesse vídeo eles confirmaram a não participação e deixaram claro que teve problema entre a blogueirinha e o Rafa Dias. Que inclusive a roupa dela pro Corrida já tava até pronta e sendo costurada, mas que ela não vai participar. Os dois. Inclusive, essa é a parte que eu acho mais bizarra, porque não é que ela só estava confirmada, já estavam gastando dinheiro com a roupa que ela ia se apresentar. Isso é muito bizarro, pra vocês verem. Os meninos do Diva falaram nesse vídeo aqui, que ela tá passando um trecho, que o Du, na verdade, falou, né, o Du, que a relação deles tem uma relação tanto profissional quanto de amizade, mas que às vezes se mistura. E eu acho que os dois não estão sabendo separar o profissional da relação íntima deles. Eu acho, assim, é um palpite que eu tenho, porque se ela já tava confirmada, não é um problema profissional. É um problema pessoal que se misturou ali. Ficaram aí de ter uma conversa, tiveram essa conversa. E a partir disso, né, se decidiu ali que ela não vai estar presente nessa temporada, gente. Ela se pronuncia nas redes sociais, diz que agradece, que foi uma história incrível, que foi muito importante pra ela participar do Corrida, e ainda disse assim, ó, mas esse ano não aconteceu, é um outro momento, outros caminhos, outras coisas acontecendo, e tá tudo bem. Queria deixar claro também que isso não muda a minha relação com os meninos, a gente se fala, se encontra, se ama, torce um pelo outro.
O babado que rola é que o problema dela com a Dia já estava acontecendo há um tempo, por causa de ataques de estrelismo. Ela, inclusive, teria se atrasado 2 horas para gravar o último Corrida das Blogueiras, sendo que na diária tinha mais de 100 pessoas esperando. Além disso, Nossa, se for isso, é pesado, hein? Mano, você ficar 2 horas de atraso numa diária de 100 pessoas é um ataque de estrelismo. amigo secreto da Dia TV, ela também tava a chamada pronta, tudo combinado, e ela decidiu que não ia ir. E tem mais. No episódio de recap lá do Corrida das Blogueiras, teve no grupo lá que eles iam fazer o vídeo, que tava tudo certo, tudo avisado pra todo mundo, tudo lá. A blogueirinha não viu, não respondeu e sequer apareceu pra gravar. Todo mundo gravou o vídeo, todos os jurados, mas ela não apareceu. Mas, gente, daí é uma pergunta que eu tenho. Porque a impressão que deu quando a blogueirinha saiu da Dia é que tiraram ela, né? Não quiseram renovar com ela porque o pessoal não tava querendo mais trabalhar com ela. E ok, isso pode ser alguma coisa que aconteceu. De novo, tudo aqui são suposições, ninguém tá dentro da Dia TV. Ou será que tá? Não sei. Pelo que ela tá falando de informação, que demorou 2 horas, que de última hora decidiu não ir, que daí, mano, nem visualizou, sabe? Mensagem de trabalho não apareceu. Não é meio estranho? Uma pessoa que tá fazendo isso, ela não tá mais interessada em estar ali. Convenhamos, se ela fez tudo isso, a blogueirinha, né, o Bruno, é porque o Bruno mesmo não queria mais participar desse mundo, da Dia TV e tudo mais. Não me faz sentido blogueirinha, né, o Bruno, ser confirmado no Corrida das Blogueiras 8, sendo que foi ele meio que se retirou no final das contas. Ok, surto de estrelismo, pode ser, mas surto de estrelismo não significa que você não quer mais trabalhar ali. Surto de estrelismo significa que você quer, mas você quer fazer do seu jeito. Agora, você não trabalhar não é só estrelismo, é uma falta de vontade mesmo de estar ali, de querer sair do local, de se retirar. Não sei, eu tô supondo, gente. De fato, eu tô supondo, porque ninguém tem uma informação 100% verídica. Ah, tem mais babados desse, mas eu contei lá no meu YouTube, tá? Você vai lá e procura, Ju Nogueira. E dando força aos rumores de que o babado era por causa de estrelismo, o Rafa Dias, que é o dono da Dia TV, postou uma frase, né, um vídeo da Ivete Sangalo falando sobre estrelismo. Ó, pelo que eu fiquei sabendo, a parceria acabou mesmo por causa da falta de profissionalismo, de entender que não podia chegar atrasada com marcas, pessoas e uma equipe inteira esperando. Parece, supostamente, que esse foi o babado. O que você acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Gente, eu só quero mostrar isso Parceria aqui, acabou ó. mesmo por causa da Ivete Sangalo. Agora, sobre o estrelismo da blogueirinha, gente, é a blogueirinha, né? O que vocês esperam? Ela literalmente era a maior obra da Dia TV. Ai, Luiz, mas o Dia da Depressão também é novo. Sim, hoje em dia o Dia da Depressão é o maior da Dia TV. Mas, gente, vamos pegar o tamanho o tamanho de todos os vídeos, todos os programas do De Frente com a Blogueirinha. Cara, não tem nem comparação. O Corrida acontece uma vez por ano e cada episódio tem 1 milhão, 1,5 milhão no máximo de views. Tem episódio da blogueirinha, em média, que é 2,5, 3 milhões na média, porque tem uns que são muito mais. É esperado que ela tenha, né, um negócio de estrelismo agora. Não me parece que o problema é estrelismo. Pra mim, o que parece é que o Bruno não queria mais fazer parte desse mundo. Tem diferença entre trabalhar do jeito que você quer, porque você se acha demais, e você simplesmente se retirar do lugar porque você não quer mais trabalhar ali. Mas me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando, galera. Porque eu realmente não tava esperando que isso fosse acontecer. Aconteceu, não, pior que aconteceu, isso eu tava no meio do hospital, incrível. Mas me fala aqui o que vocês acham. Lembrando pra vocês, gente, que hoje vai ter uma live especial às 7 da noite sobre o Descendente 5, tal, quero muito falar sobre esse filme. E nos vemos no próximo vídeo.